Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Se você ainda não me conhece, eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos e sou especialista em joias de prata e ouro. E eu posso te ajudar a ter uma renda de R$ 5.000 por mês fazendo joias, com baixo investimento inicial. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui as 7 tipos de pessoas que eu indicaria para estar começando na ourivesaria, começar a faturar os R$ 5.000 por mês com a ourivesaria, ou seja, fazendo joias. Então são 7 grupos de pessoas que eu separei e vou estar explicando por que cada grupo de pessoas dessa eu acho que seria interessante começar na ourivesaria. Então são 7 tipos de pessoas, né? Que eu indicaria então para estar entrando na ourivesaria. Então vamos em frente aqui com o nosso vídeo, para o nosso vídeo render, né? Antes de falar sobre as pessoas que eu indicaria para começar então a fazer as joias, eu tenho que falar para você o que faz um ourives. Porque de repente se você se encaixar dentro de algum daqueles grupos, você vai falar, cara, mas para que um ourives realmente faz, né? Onde ele vive, onde ele trabalha, onde... né? Essas perguntas que aparecem aí a todo momento em qualquer profissão. Então vamos lá. O que é que um ourives faz? Eu estou falando isso aqui também porque tem muitas pessoas que nem nunca ouviram falar essa palavra ourives. Às vezes eu chego em um determinado local, numa repartição, por exemplo, e a pessoa pergunta, qual que é a sua profissão? Aí eu falo, ourives. Aí a pessoa fala, o que você faz, né? Então, o que um ourives faz? Bom, basicamente, um ourives faz joias, né? Joias em prata, joias em ouro, joias em moeda, igual estão fazendo aí agora, faz consertos de joias, faz reparo de joias. Então, assim, é um mercado bem amplo, o mercado da ourivesaria tem muito trabalho para o ourives fazer. E assim, quando eu falo fazer joias, parece que está muito simplificado, né? Ah, fazer simplesmente joias? Não, tem vários tipos de joias que um ourives consegue fazer, que um ourives consegue executar. Inclusive, o ourives consegue criar algumas joias. Não tem que ser exatamente só um tipo de joia que o ourives faz. Ele pode também estar criando aí as joias que ele for confeccionar. Quanto que um ourives ganha? Essa pergunta aqui eu recebo muito. Cara, quanto que um ourives ganha? E aí, não tem como eu precisar para você exatamente quanto que um ourives ganha. Por quê? Depende do trabalho de cada um, depende de quanto, do que a pessoa tá disposta a fazer. Mas se você for trabalhar na CLT, quem não sabe aí, CLT na lei da carteira assinada, né? Vamos traduzir assim, fica mais fácil. Se você for trabalhar de carteira assinada como um ourives profissional hoje, ele ganha em torno aí de 3 a 4 salários mínimos, depende também da região. Mas quando eu me dispus a colocar aqui os vídeos no ar, para ensinar as pessoas a trabalhar com ourivesaria, o meu intuito é que a pessoa empreenda com a ourivesaria, transforme essa profissão em um negócio para ele. Ah, mas eu não quero abrir nada, eu não quero ter a minha própria oficina, eu só quero aprender a ser ourives, eu quero trabalhar lá da CLT, eu quero trabalhar de carteira assinada. De começo, provavelmente, você vai começar ganhando salário mínimo. Um ourives que está iniciando, que vai começar do zero ali. Então ele vai começar provavelmente com um salário mínimo, podendo escalar aí a 3, 4, 5 salários quando ficar muito bom. Mas é por isso que eu digo para as pessoas para tentarem colocar a sua própria banca, colocar a sua própria oficina, porque os rendimentos vão muito, muito além do salário mínimo. Inclusive eu coloco aqui como eu posso ajudar você a faturar R$ 5.000 por mês fazendo joias, porque é muito fácil de faturar esse valor. A gente trabalha com produtos que são produtos com alto valor, né? Tanto em prata quanto em ouro. Hoje, por exemplo, a gente compra 1 grama de prata aí a R$5, com 1 grama de prata você consegue fazer um anel que você consegue vender ele até às vezes R$200. Então o lucro é muito alto. Por isso que eu sempre tento batalhar com a pessoa, cara, se você está trabalhando de ourives, se você vai entrar nesse ramo, tenta colocar a sua própria oficina, tenta fazer a sua própria produção, nem que esse não seja aí a sua principal renda, às vezes você tem um outro trabalho e você vai fazer aquilo ali depois do horário. Pelo menos comece assim.
Mas um Orives, quando trabalha por conta própria, isso aí vai de 5 mil para cima, com certeza, né? Depois, quando vai conseguindo a própria clientela. Onde trabalha, né? Onde que um Orives trabalha? Olha, se você for montar a sua própria oficina, você pode trabalhar de casa mesmo. Uma oficina, quando eu falo, inclusive, que é com baixo investimento inicial, é que uma oficina você monta num pequeno espaço com poucas ferramentas, né? De início, com poucas ferramentas, um espaço relativamente pequeno, aí 4 metros quadrados, você consegue montar uma oficina para você trabalhar. Mas se você não quer montar a sua própria oficina, onde é que você vai trabalhar? Provavelmente em alguma joalheria, em alguma oficina de algum outro Orives, né? Mas geralmente, quando eu coloco aqui, e as pessoas, eu já tenho alguns alunos, inclusive, né, que já acompanham o meu curso, e geralmente todos trabalham por conta própria. Eu não tenho nenhum aí que está trabalhando de carteira assinada. Por isso que eu tenho falado aqui que às vezes não é que não compensa trabalhar de carteira assinada. Tem pessoa que não quer montar nada, né? Então vai trabalhar de carteira assinada. Não tem problema nenhum nisso. Mas onde é que o Orives trabalha? Se você for trabalhar de carteira assinada, você vai trabalhar geralmente numa joalheria. Se você for montar a sua própria oficina, você pode trabalhar de casa. Não tem necessidade nem de você estar alugando aí uma salinha, um ponto, uma coisa assim. A não ser que você queira montar uma coisa mais comercial, com maior fluxo de pessoas ali comparecendo na sua oficina. Aí é necessário você estar alugando aí uma sala, alugando um ponto comercial. Então, isso aqui é basicamente a vida de um Orives, né? O que um Orives faz, o que ele trabalha, valores com que ele pode estar ganhando, né? E vamos então aí agora ao grupo das 7 pessoas que eu indico, né, de 7 pessoas que eu indicaria para estar começando na Orivesaria, para faturar então aí os 5 mil reais por mês com a Orivesaria. O primeiro grupo de pessoas que eu venho colocar aqui são estudantes. Olha, estudante vai fazer Orivesaria? Não, não são qualquer estudantes, tá? São estudantes que terminaram o curso e não querem fazer aquilo que estudaram aí, às vezes 5, 6, 7, 8 anos, né? Então, às vezes, até a vida toda. Então, esse tipo de estudante que cara, terminei meu curso, mas não era isso que realmente eu queria. Agora eu tenho que correr atrás de uma outra coisa. Eu tenho que correr atrás de uma outra coisa para fazer, porque geralmente quando se forma numa faculdade, se forma na universidade, a pessoa já está com mais de 20 anos, está com 20, 22, né, 23, 25 ou até mais. Então está na hora de ser produtivo, está na hora de começar a ganhar dinheiro, está na hora de assumir as responsabilidades. E às vezes estudou lá esse tempo todo, né, uns 5, 6 anos lá, 4 anos dentro da faculdade, e depois que terminou viu que realmente não era aquilo que ele queria. Ou seja, ele perdeu tempo? Não, não perdeu tempo. Lá também ele conseguiu alguns conhecimentos que podem até às vezes usar na Orivesaria. Por que não? Se a pessoa formou de administração, por exemplo, ele pode estar usando os conhecimentos dentro da Orivesaria. Então, o primeiro grupo de pessoas seria os estudantes que terminaram a faculdade, terminaram a universidade, mas não querem assumir aquilo para que estudaram. Por que isso acontece às vezes também? Porque às vezes depois que a pessoa estudou lá esse tempo todo, ele percebeu também que a profissão que ele escolheu não traz tanto retorno financeiro, por exemplo. E aí, cara, eu estudei 4 anos lá num curso que depois que eu terminei, eu fui para o campo de batalha, né? Eu fui para trabalhar e vi que é uma profissão que é pouco remunerada. E eu não quero assumir isso aí, eu quero realmente ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter uma vida com conforto. Então, eu indicaria para esse tipo de estudante, né, que já terminou, a começar na Orivesaria. Mas dá tempo, o cara já está com 25 anos. Claro, não tem idade para começar. Em qualquer idade que você começar na Orivesaria, pode ter certeza que você será bem-vindo, você terá trabalho para fazer. Ou às vezes a pessoa formou também e viu que aquele campo de atuação daquela profissão que ele formou, que ele fez o curso lá, é um campo de atuação muito limitado. Ou seja, não tem tanto trabalho assim no mercado. Existem algumas profissões, lógico que hoje em dia está tudo muito concorrido, às vezes a gente vê reportagens na televisão que tá sobrando vaga porque não tem gente que tenha capacitação total para estar assumindo aquela vaga. Tem muito disso.
mas também tem muito curso que a pessoa, depois que forma, vai ver que o campo de atuação daquele curso é muito limitado, ou seja, poucas pessoas vão conseguir exercer aquele tipo de profissão que a pessoa estudou. Então, para esse tipo de estudante também, eu indicaria para ele começar na ourivesaria, começar a ganhar dinheiro. E tem ainda o grupo de estudantes que acabaram de formar e não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Ou às vezes o curso não deu tanta base assim para ele já entrar no mercado de trabalho, ou às vezes formou, mas naquela cidade onde a pessoa mora, e ele não quer sair da cidade, ele quer continuar ali próximo aos pais, próximo aos amigos, próximo aos parentes, gosta muito da cidade onde mora, não quer ir para fora para tentar trabalhar com aquilo que ele estudou, né? E aí o que acontece? Ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, na minha cidade, onde eu nasci, tem uma grande universidade, onde o curso principal lá é agronomia, né? Por muito tempo, inclusive, foi o curso principal, renomado. Só que o que acontece? Dentro da cidade mesmo, não tem trabalho para tantos agrônomos, né? Então, a pessoa formou, ela tem que sair da cidade. Ela não consegue viver ali dentro da mesma cidade, porque ali não tem trabalho para agrônomo. Por quê? É uma região montanhosa que, infelizmente, não tem uma grande produção agropecuária. Então, a pessoa tem que sair para fora. E às vezes a pessoa não quer procurar um outro ramo, aí eu indicaria para essas pessoas que não conseguem, então, entrar no mercado de trabalho, já acabaram a faculdade, não conseguiram entrar no mercado de trabalho, esse tipo de estudante, eu indicaria também para ele estar entrando aí no ramo da ourivesaria. Então, esse tipo de pessoas que são os estudantes que estão terminando aí a universidade, terminando a faculdade, não conseguiram entrar no mercado de trabalho por uma série de fatores aí que eu coloquei aqui, por exemplo, e às vezes tem muitos outros fatores, eles têm muita facilidade de aprender. Por quê? Porque vivenciaram lá durante 4, 5 anos ou mais aprendendo, né? Estudando alguma coisa. E aí na hora de aprender aqui as técnicas básicas da ourivesaria, de aprender como funciona a ourivesaria no total, como funciona, como é que se fabrica joias, como se transforma o metal em joias, aprender é muito mais fácil. Então, o primeiro grupo então está aqui formado, que seria os estudantes que acabaram aí a faculdade e ainda não estão trabalhando. O segundo tipo de pessoas que eu indicaria, então, para estar entrando na ourivesaria, para faturar aí os R$5.000 todo mês, seriam os jovens. Olha, jovens, estudantes também não são jovens, só que aqui é um jovem diferenciado. Que tipo de jovem é esse? É o tipo de jovem que não ingressou na faculdade, não ingressou na universidade, ou parou de estudar lá no ensino médio, parou de estudar ou não conseguiu entrar para o ensino superior, né? Não parou de estudar de forma geral, não quis mais saber disso aí. Tá errado isso aí? Cara, não sei, é questão aí de cada um pensar do que está certo, o que está errado. Eu, particularmente, também não tenho ensino superior e consegui vencer na vida através da minha profissão, que é da ourivesaria. Então, para esse tipo de pessoa, para os jovens que não ingressaram na faculdade, e aqui agora eu vou dar alguns outros fatores por que eu indicaria, então, esses jovens a estar começando aí, né, a produzir joias, a fazer joias. Às vezes a pessoa até tentou estudar, mas viu que não tinha tino para aquilo, não conseguia entender direito, não tinha tempo, precisava de fazer outras tarefas, e aí tem uma série de coisas que a pessoa às vezes não foi para a faculdade. Então, o segundo grupo seria os jovens que não ingressaram na faculdade. Só que esse tipo de jovem, por que eu estou indicando eles? Porque eles já precisam de estar contribuindo com as despesas de casa. Porque hoje em dia está tudo um pouco mais arrochado, as famílias estão precisando de ter cada vez mais renda para estar cumprindo com os compromissos, né? O pagamento de pagar os boletos do dia lá, que é luz, água, o condomínio, e uma série de despesas, né? A compra do mercado. E aí chega certo momento que o jovem também ele tem que dar ali a sua contribuição com as despesas da casa. E se ele tem que dar a contribuição para as despesas da casa, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. O dinheiro não dá em árvore ainda, né? Então, assim, o dinheiro tem que aparecer de algum lugar. E assim, esse grupo de jovens, às vezes, ainda não teve acesso a nenhum tipo de profissão, né? Então, tá na hora de, às vezes, a família se unir aí, às vezes,
e dá uma ajuda para o camarada. Fala, olha, vamos aqui ver para você entrar para o ramo da ourivesaria, vamos aqui adquirir um curso para você estar começando a trabalhar, para você começar a ter aí a sua grana, para você poder contribuir com a despesa da casa. Porque se o jovem ainda não começou nem a trabalhar, como é que ele vai entrar na ourivesaria, sendo que você precisa de um certo investimento? Lógico que lá no meu curso, por exemplo, eu direciono a pessoa para ter um baixo investimento inicial. Então não vai gastar muita grana, mas precisa de alguma grana para começar. Mesmo para fazer o curso, precisa de alguma grana para começar. E aí esse jovem aqui, ele precisa de alguma ajuda. E está na hora, às vezes, da família se unir e falar, cara, vamos investir no Zezinho aqui para ele começar a ter a sua profissão, para ele começar a ganhar dinheiro, para ele começar a ajudar na despesa da casa. Então, às vezes, é a hora da família se unir aí, se juntar, ou o pai, ou a mãe, ou os irmãos, e dar uma ajuda para a pessoa começar a ter a sua profissão, para começar a ganhar dinheiro. E, às vezes, esse jovem, ele não está contribuindo ainda porque ele não tem nenhuma profissão, né? Então, provavelmente é o período onde a grande maioria dos jovens sai em busca de uma profissão. E às vezes aparece algum tipo de trabalho que não dão futuro nenhum. Não é que, cara, tem alguns trabalhos que não são dignos, todo trabalho é digno. Só que a pessoa, às vezes, vai ficar ali fazendo tipos de trabalho que ele não vai conseguir crescer financeiramente, não vai conseguir crescer profissionalmente. Tem muita profissão que é assim, a pessoa não consegue crescer profissionalmente. Cara, se você for lá ser caixa de supermercado, algum problema em ser caixa de supermercado? Não, não tem nenhum problema. A pessoa que faz o seu trabalho dignamente, a gente tem que respeitar, logicamente, eu respeito muito. Se não fosse o caixa de supermercado, a gente não conseguiria fazer as compras, né? Porque a gente ainda não está ainda tudo digital no mercado. Mas, se a pessoa for um caixa de supermercado, ele vai ser aquilo ali a vida toda. E se ele ganha lá o salário mínimo, ganha um pouquinho mais de salário mínimo, ele vai continuar a vida toda ali, ganhando a mesma faixa de preço, a mesma faixa de salário. Já na ourivesaria, quando a pessoa entra para o ramo da ourivesaria, ele consegue estar escalando. Ele consegue estar aprimorando a cada dia as suas técnicas, aprendendo cada dia mais a fazer novos tipos de joias, a fazer novas técnicas para estar confeccionando essas joias, começa a montar a sua clientela e ali ele vai se escalando. Se no primeiro mês lá você ganhou lá 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, você consegue no próximo mês estar escalando isso para ser mais. Então é uma profissão que o jovem que entrar, ele vai ver um futuro pela frente. Quando eu entrei lá atrás, quando eu comecei dentro da ourivesaria, eu não tinha essa percepção. Lógico, eu comecei como um ajudante dentro de uma oficina. Eu não nasci ourives, né? Eu fui aprendendo com o tempo. E eu não tinha essa noção que eu poderia estar escalando isso aí para chegar onde eu cheguei hoje. Para ter o que eu tenho hoje. Né? Para eu poder, inclusive, passar esses ensinamentos para outras pessoas. Então, hoje em dia está muito mais fácil do jovem ter essa percepção. Cara, se eu escolher determinada profissão, até onde eu vou? Até onde eu consigo ter um salário melhor? Até onde eu consigo crescer profissionalmente? Eu acho que é um tipo de pensamento, às vezes, que as pessoas não param 5 minutos para pensar, às vezes. Ele vai pegando ali qualquer profissão que aparece na frente, cara, eu tenho que ganhar um dinheiro de qualquer maneira. Tá errado? Não tá errado, porque a necessidade faz isso, né? Tem que encarar o que aparece. Mas, às vezes, se a pessoa puder fazer uma escolha, se a pessoa puder falar, cara, se eu entrar para esse ramo aqui, eu vou poder escalar, eu vou poder ter uma vida melhor, eu vou poder comprar o meu carro daqui a tanto tempo. A pessoa consegue até fazer esse tipo de compromisso, né? Esse tipo de escala para ver onde é que ele pode chegar. Ele consegue prever um futuro para ele. Ele consegue ver que daqui a um tempo ele pode comprar a casa própria dele, nem que seja financiada. Mas por quê? Porque ele já vai ter um dinheiro no final do mês que vai proporcionar a ele, né? Vai ter um faturamento que vai proporcionar a ele a estar comprando os bens que ele tanto sonha, que ele tanto precisa. Então, está na hora dos jovens, por exemplo, pararem e pensar que tipo de profissão eu quero para a minha vida. E aí, eu indicaria para esse tipo de jovens a ourivesaria. Mesmo porque o nosso ramo, o que tem acontecido com o nosso ramo? São muito poucas pessoas que estão ingressando para o nosso ramo. Quer dizer que a ourivesaria vai acabar?
por mim não vai acabar nunca, né? Porque eu estou aqui tentando passar os meus conhecimentos para frente. Mas com a dificuldade das pessoas em estar fazendo cursos, porque geralmente os cursos presenciais estão só nas capitais, né? Então tem uma certa dificuldade das pessoas ainda entenderem que é possível aprender a ourivesaria com um curso online. Tem muitas pessoas que ainda pensam dessa forma. E aí tem muito pouca gente entrando para o mercado. Tanto é que se você chegar hoje, se você for um ourives hoje, chegar em qualquer joalheria e falar, eu trabalho de ourives, você está precisando de um ourives para estar aí fazendo concertos, para estar fazendo serviço, cara, o camarada te coloca para dentro na hora. Por quê? Porque não tem profissional sobrando no mercado. Existe uma falta imensa desse tipo de profissional, de nós ourives. Por quê? Porque a formação do ourives é uma formação, não vou dizer complexa, mas é pouco difundida. Muito pouco difundida a formação. É difícil da pessoa entrar nesse ramo. E é por isso que eu venho aqui batalhando todo dia, toda terça e quinta, colocando vídeo novo aqui no canal. Por falar em canal, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, né, tem um canal, se você está me vendo no Instagram, a gente tem também um canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, é coisa rápida, né? Aciona o sininho para você estar recebendo as notificações, porque toda terça e quinta tem um vídeo novo no canal sobre o ramo da ourivesaria, especificamente para os ourives. E se você está gostando do vídeo, já deixa também aí, já deixa o seu like, já deixa aí o seu joinha para contribuir com o nosso canal. Então tá na hora desse jovem pensar no seu futuro, tá na hora desse tipo de jovem. E assim, não adianta o jovem só pensar, ele vai ter que ter uma ajuda da família. Porque se o camarada está começando agora, se ele não tem trabalho nenhum, de onde que ele vai tirar grana para estar montando a sua oficina? De onde que ele vai tirar grana para estar montando, para estar fazendo o curso? Então, esse jovem ele precisa de muito apoio, principalmente dos familiares, né? Mas pode ter certeza que eu indicaria e muito para esse tipo de jovem aí que não ingressou na faculdade, que precisa de contribuir com as despesas da casa, que está em busca de uma nova profissão, que está pensando o que vai ser dele no futuro. O terceiro tipo de pessoas que eu indicaria para estar entrando para a ourivesaria e faturar aí os 5 mil reais por mês, são o quê? São as donas de casa. Às vezes alguém vai até espantar. Ailton, tem como a dona de casa fazer joia? Claro que tem. Qualquer pessoa consegue fazer joia, qualquer pessoa consegue faturar com joias. Qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro fazendo as joias. E por que as donas de casa não vão conseguir? E agora eu vou mostrar por que eu indicaria para as donas de casa a ourivesaria, a fazer joias, a vender joias. Por quê? Porque só o serviço de casa não dá rentabilidade, né? Não dá rentabilidade. Mas a pessoa cuida da casa com todo carinho, né? Faz lá o almoço, prepara o jantar, prepara a roupa do marido para o marido trabalhar, prepara o café da manhã, coloca os meninos para a escola. É muito serviço, é muito trabalho, né? Tem que deixar a casa limpa, é muito trabalho. Só que nem sempre, né? Nem sempre não, só que esse tipo de serviço, ele não dá rentabilidade. Por mais que o esposo chegue no final do mês lá e fale, ó, querido, tá aqui, vou te dar 500 reais para você ir no salão, para você comprar uma bolsa, para você comprar um sapato, mas isso não é rentabilidade. A pessoa não sabe quanto que ela sabe que ela vai ter no final do mês. Ou se ela vai ter alguma coisa no final do mês. Então, o serviço doméstico, o serviço de casa, é um serviço essencial, um serviço que faz toda a diferença dentro de um lar, mas infelizmente para a dona de casa ele não traz rentabilidade. E aí surge então a necessidade dessa pessoa de fazer algo diferente, de fazer algo para ganhar uma grana. E para que ganhar uma grana? Para ela ter a independência financeira dela. Porque toda vez que ela for no salão, tem que chegar para o marido, você me dá 200 reais para eu ir no salão, e tem que explicar tudo lá o que a mulher vai fazer no cabelo dela, tudo que a mulher vai fazer lá nas unhas dela. Cara, é uma coisa chata, é uma coisa que a pessoa fere a alma da pessoa. Ao passo que se você entrar para a ourivesaria, se você for colocar lá uma banquinha na sua casa, começar a fazer as suas joias, né, você pode fazer o serviço de casa e nesse tempo extra que você tem aí, você está fazendo também joias.
as pessoas rotulam muito que acham que o trabalho de ourives é um trabalho apenas, um trabalho masculino, um trabalho para homens. E não é. E não é. Eu conheço ótimas ourives mulheres. E tem um feeling muito diferente dos ourives homens. Tem a sensibilidade muito maior em fazer, por exemplo, joias com curvas mais delicadas. Muitas vezes os homens não entendem muito bem o design. Não estou falando que os homens fazem joias feias, as mulheres fazem joias bonitas, mas é porque as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade na hora de fazer joias mais curvas, por exemplo. Eu comecei a reparar nisso um tempo atrás, que eu comecei a acompanhar um trabalho de uma mulher ourives. Falei, cara, as peças delas são diferenciadas por isso. São peças que têm uma maior leveza. Então, as mulheres têm esse toque. Sem falar que as mulheres, elas têm muita mais facilidade de estar acompanhando o que está usando na moda. O que as blogueiras estão usando. O que está passando na novela. Por quê? O que o povo consome? O que está passando na novela, o que as blogueiras indicam para consumir. E quem vê esse tipo de reportagem, quem vê esse tipo de conteúdo? Geralmente são as mulheres. Então elas estão antenadas naquilo que está na moda, nas cores que vão usar na próxima estação. Cara, se você perguntar aí, às vezes, para 100 homens qual a cor que vai usar na próxima estação, eu sou capaz de garantir aqui que 100% vão falar que não sabem. Né? Ou às vezes lá 1% vai saber, mas eu, por exemplo, não sei. A minha esposa me ajuda muito na hora que eu vou criar coleções, por exemplo. Ela já vem e me diz, fala, isso aqui é o que vai usar daqui para frente, isso aqui é o que todas as blogueiras estão indicando, toda blogueira está usando. Olha, a atriz principal da novela está usando esse tipo de joia. Tem que fazer porque é o que vai vender daqui para frente. Então, as mulheres, as donas de casa, né, as que cuidam do lar, elas têm essa facilidade de entender o que vai estar usando. O que vai ser moda, inclusive já na próxima estação. Se nós estamos chegando agora para o verão, talvez já sabe lá o que vai usar no próximo inverno, que está muito longe ainda, mas às vezes já está mais antenado. Já começou a sair aí o que vai estar usando. Então elas têm essa grande facilidade. Sem falar ainda de uma outra coisa que pode ser muito interessante para as mulheres, por isso que eu indicaria as mulheres para estar começando na ourivesaria, para estar faturando aí os R$5.000 por mês com joias. O que é? São as habilidades manuais. As mulheres têm muito, né? Isso é uma coisa cultural, né? Geralmente as mulheres que faziam as costuras isso aí vou colocar até um pouco mais antigamente, né? As mulheres geralmente que faziam as costuras da casa, as mulheres que faziam os enfeites das casas. Então já vem disso aí culturalmente que elas têm uma certa habilidade manual. E para fazer joia, não é que a pessoa tem que nascer com habilidade manual, mas se ela já tem uma facilidade em fazer produtos manuais, cara, já é um meio caminho andado, né? Para a pessoa começar a produzir joia. Por quê? O que faz um ourives é ele ter uma certa habilidade manual. Ele cultivar essa habilidade manual. Ah, mas eu não sei fazer nada, não tenho habilidade manual, eu vou conseguir fazer joia? Consegue. Estou falando que a pessoa vai ter mais facilidade. Ela vai estar um passo à frente. Então, como é cultural isso, que as donas de casa já têm uma certa habilidade manual, por estar fazendo esses trabalhos manuais da casa, já facilita muito elas entrarem para o ramo da ourivesaria, a estar começando a produzir joias, a ganhar dinheiro com joias. E ainda tem o seguinte, elas têm uma rede de contato muito maiores do que os homens às vezes, porque as mulheres participam de mais grupos. Elas têm, inclusive, quando um homem geralmente, não estou falando que são todos, participa de algum grupo de WhatsApp, por exemplo, às vezes ele não se interage tanto, ele fica ali olhando o que está acontecendo e tal, às vezes dá um palpite ou outro. As mulheres não, elas são muito mais comunicativas nesses grupos. E o que acontece com isso? Nesta comunicação fica mais fácil dela estar vendendo as joias delas. Se você for ver nas lojas que existem a seu redor, por exemplo, você entra numa loja amanhã, por exemplo, e dá uma olhada lá, quantas mulheres tem que são vendedoras e quantos homens. Você vai ver que elas têm muito mais facilidades em vender, porque são mais comunicativas do que os homens. Lógico que alguns ramos tem que ser mulher mesmo para vender, que senão não vende. Alguns outros ramos
às vezes tem que ser homens pela facilidade em vender determinado produto, mas na grande maioria do comércio, se você for passar hoje no comércio, você vai ver que a grande maioria das vendedoras, dos vendedores são mulheres. Por quê? Porque elas têm muito mais facilidade na comunicação, muito mais facilidade na venda. Então, para a dona de casa que está aí sem rentabilidade nenhuma, que não tem uma independência financeira, tem que ficar totalmente dependente do marido para tudo que vai comprar, para tudo que vai gastar. Às vezes, para colocar gasolina no carro, tem que falar com o marido, você me empresta R$50, eu tenho que abastecer o carro, sendo que é a família toda que vai andar. Agora, o que eu coloco mais aqui, que eu acho que é mais chocante para uma mulher que só faz o trabalho de casa, é quando ela precisa, por exemplo, de ir num salão de beleza. Isso aí, eu consigo ver exatamente como é que acontece. A pessoa tem que pedir para o marido lá R$200 e tem que explicar tudo o que vai fazer no cabelo dela para o camarada colocar a mão na carteira e soltar o dinheiro. Ou seja, a pessoa não tem o mínimo de independência financeira. E aqui com a Ourivesaria você consegue isso. Pode ter certeza que você consegue isso. Você consegue a sua independência financeira. E assim, você já tem às vezes um tempinho, por mais que o trabalho de casa seja um trabalho desgastante, um trabalho que vai te ocupar muito tempo, mas às vezes sobra um tempinho para você colocar uma banquinha lá na sua casa e com aquele tempo que sobrar, você fazer algumas joias para vender e ter aí o seu próprio dinheiro. Então, indicaria e muito o ramo da ourivesaria para as donas de casa que cuidam aí do lar. O quarto tipo de pessoas que eu indicaria então para estar entrando para a ourivesaria são os empreendedores. O que são os empreendedores, São pessoas que gostam muito dos desafios da vida, que querem ganhar dinheiro, que querem estar empreendendo, que querem montar um negócio, que querem faturar, que querem ganhar dinheiro, inclusive ganhar dinheiro alto. E eu indicaria muito aí a ourivesaria. Por quê? Tem empreendedor de tudo quanto é jeito. Tem empreendedor em todos os ramos. E às vezes tem aqueles empreendedores que ainda não sabem em que empreender. O cara tem uma grana para começar um negócio, ele tem vontade de começar um negócio, só que está com medo, porque, não sei se aquele ramo vai dar dinheiro, não sei se o outro ramo vai dar dinheiro, não sei se esse ramo é para mim. Então, às vezes o cara tem aí todo um perfil de empreendedor e não sabe no que vai empreender. E eu queria, então, indicar para os empreendedores a ourivesaria. Porque se você é um empreendedor, geralmente o empreendedor tem o que acontece? Ele tem sede de crescimento. Ele quer começar no patamar e quer atingir lá o alto cume, quer atingir o ponto mais alto da montanha. Então, na ourivesaria você consegue isso. Os empreendedores, geralmente, eles gostam muito de desafios. E dentro da ourivesaria, todo dia tem um desafio diferente. É um tipo de joia diferente, é um tipo de orçamento diferente, é um tipo de pedra diferente, é um tipo de técnica diferente, tem muitos desafios para a pessoa. E o empreendedor, ele adora desafio. Por quê? Porque ele gosta de vencer. Todo empreendedor, ele tem sede para vencer. E dentro da ourivesaria você consegue estar vencendo todo dia. Porque você pega lá um metal que está totalmente cru e daquele metal você transforma em uma joia. Ou seja, é um desafio e tanto. Os empreendedores, geralmente, eles têm persistência. Dentro da ourivesaria, se você não tiver um mínimo de persistência, você não vai para frente. Porque nem sempre a gente consegue pegar o metal e da primeira vez fazer a joia linda, maravilhosa, do jeito que o cliente quer. Então, tem que ter a persistência necessária para estar desmanchando aquilo tudo e falar, agora eu vou conseguir. E vai. E às vezes fica o dia todo tentando fazer um tipo de joia. Se não tiver persistência, chegar no final do dia o cara fala, cara, desisto, essa joia aqui vou falar para o cliente, isso aqui não tem como fazer não. Então, a persistência é zero. Então, para o nosso ramo, para o ramo da ourivesaria, quem não tem persistência, cara, não está fadado a não ter sucesso, pode ter certeza disso. E a grande característica do empreendedor é a persistência. Isso aí vai facilitar e muito aí a sua jornada a estar produzindo joias, a estar fazendo joias, a estar ganhando dinheiro com joias. E todo empreendedor, o que geralmente quer? Quer ganhar dinheiro. E dentro da ourivesaria, como eu disse lá, no outro tipo de pessoas, na ourivesaria você consegue estar escalando isso aí. O que eu estou falando de escalando? Cara, você consegue começar no patamar lá embaixo,
Ah, vai começar com faturamento de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Cara, você consegue chegar depois que montar uma joalheria, por exemplo, a mais de 100.000 por mês. Então é um ramo que vai proporcionar um crescimento, vai proporcionar você ganhar dinheiro escalando isso aí. Vai depender do que você está disposto a fazer, o que você está disposto a empreender, o que você está disposto a estar investindo no ramo, para estar tendo um faturamento maior, com certeza. Mas são fortes características que os empreendedores têm, que é totalmente necessário para a pessoa ser um ourives. Por isso que eu indicaria e muito aqui os empreendedores para estar começando aí no ramo da ourivesaria, para estar ganhando dinheiro com joias. Outro tipo de pessoas que eu indicaria, então, vou começar na ourivesaria, é quem está à procura de um hobby. Olha, esse aqui é o meu sonho de consumo, eu poder sentar na minha banca, poder fazer joias sem me preocupar com o faturamento. Ou seja, fazer isso aqui, não estou falando que é por brincadeira, mas às vezes por diversão. Esse aí é o meu sonho de consumo, Poder chegar na minha oficina na hora que eu bem entender, na hora que eu bem quiser, fazer o tipo de joia que eu quiser, sem estar me preocupando com clientes. E por que eu indicaria as pessoas que estão procurando um hobby diferente a fazer joias, a estar aí confeccionando joias? Porque fazer joias é muito prazeroso. A pessoa ser um ourives, entrar para o ramo da ourivesaria, é muito prazeroso. Por quê? Porque a gente vê a transformação dos metais, por exemplo. Você pega como eu estava dizendo até no outro tipo de pessoa, você pega lá o metal totalmente cru, ali você vai fazer as ligas, você vai fundir, vai juntar dois tipos de metais, vai estar fazendo essa liga, vai estar laminando, dando forma ao metal, e depois de laminar você poder ali estar fazendo determinados tipos de técnicas e estar montando joias. Joias que você pode dar de presente, que você pode colecionar, que você pode dar para a esposa. Se você vai fazer por hobby, provavelmente você não está pensando aí em dinheiro. E ainda pode ser um hobby que pode te dar um retorno financeiro se você quiser ganhar dinheiro com isso. Estou fazendo por hobby, mas se aparecer alguém aqui para comprar, o preço é X. Pode cobrar até mais caro às vezes, porque não está preocupado com venda. Então, às vezes, a pessoa consegue ganhar até mais de quem está tão preocupado em ganhar dinheiro. Então, eu indicaria e muito as pessoas que querem um hobby, tá entrando para a ourivesaria. E o seguinte, existem inúmeras vertentes aqui dentro da ourivesaria. O que é isso? Cara, tem muito campo de atuação. Você pode fazer apenas correntes, você pode fazer apenas brincos, você pode fazer corrente de brinco, você pode fazer apenas anéis, você pode fazer apenas alianças, você pode fazer tipo artesanato, Existem algumas joias que podem funcionar até com um enfeite, por exemplo, Então existem vários campos de atuação, existem inúmeras vertentes onde você pode atuar como hobby. Coloca lá sua banquinha no fundo de casa, na hora que quer distrair, na hora que quer aí relaxar, vai lá, vai fazer joia. Tem algum problema nisso? Cara, é o meu sonho de consumo. Eu poder chegar na minha oficina a qualquer momento, cara, eu vou fazer uma joia hoje aqui, vou estar de presente para uma tia. Olha que maravilha. Sem me preocupar em estar ganhando dinheiro com isso. E como eu disse, quando você às vezes não se preocupa em ganhar dinheiro, pode ser que você consiga ganhar até mais de quem está louco para vender as joias, aí tem que fazer uma coisa que a pessoa que está usando no momento, o que é a moda, o que não é a moda. Quando você está fazendo por hobby, não. Você fez, se vendeu bem, se não vendeu, vai para o colecionador, vai dar de presente, uma coisa assim. Então é um ramo que tem como você atuar de várias maneiras, tem vários tipos de joias para você estar fazendo, que você pode ter aí um prazer total, inclusive colecionando essas joias, colecionando as pedras que você vai encontrar aí para estar usando nesse ramo, inclusive. Então eu indicaria muito para as pessoas que não querem aí montar negócio nenhum, que querem apenas montar a sua oficininha no fundo de casa, não quer se preocupar em ganhar dinheiro, que é apenas aqui, por hobby. Indicaria muito aí a ourivesaria. Estamos chegando então aqui agora ao sexto tipo de pessoas que eu indicaria tá entrando para a ourivesaria para faturar aí 5 mil reais por mês fazendo joias, Inclusive começando com baixo investimento inicial. Isso eu gosto de frisar bem, que você não vai gastar muita grana para estar começando aí a fazer as suas joias. E o sexto grupo são as pessoas que estão em busca de uma nova profissão. Por que a pessoa procura uma nova profissão? Cara, porque às vezes ele não está satisfeito.
né? Se ele está procurando uma nova profissão, porque ele não está satisfeito com aquela profissão que ele tem no momento. E às vezes você se encaixa, você que está me vendo agora, às vezes se encaixa e muito nesse tipo de pessoa. E que tu não está satisfeito com o quê? Cara, às vezes você não está satisfeito com o seu patrão. Ah, o camarada me chama atenção o tempo todo, o camarada quer que eu trabalhe depois do horário, daí o camarada é desorganizado, e eu não estou satisfeito com o meu patrão. Então, quero uma nova profissão. Cara, vem para a ourivesaria. Ah, não estou satisfeito com o ambiente de trabalho. Ah, aquela loja que eu trabalho lá é muito bagunçada. Ah, os meus colegas de trabalho não colaboram comigo. Ah, o ambiente tem muito barulho. Ah, o ambiente é muito sujo. Ah, o ambiente está muito carregado. O ambiente tem muito calor. Então, não está satisfeito com o ambiente que você está trabalhando? Vem para a ourivesaria também. Aqui você pode ter certeza. É um dos melhores ambientes para se trabalhar. Eu estou falando isso porque eu tenho mais de 30 anos que eu vivo dentro de uma oficina de joias. Às vezes você não está satisfeito com o seu horário de trabalho. Né? Tem muita gente nisso, que não está satisfeito com o horário de trabalho. O cara pega lá às 6 horas da manhã, às vezes mora numa grande cidade, então pega serviço às 6 da manhã, tem que sair de casa que hora? 4. Cara, que hora que essa pessoa vai dormir, né? Então, muitas vezes as pessoas não estão satisfeitas, estão à procura de uma nova profissão, pode ser também pelo horário de trabalho. Dentro da ourivesaria, principalmente se você montar a sua própria oficina, você pode fazer o seu horário de trabalho. Cara, vou trabalhar, continuar pegando às 6 da manhã, mas vou parar ao meio-dia. Tranquilamente, cada um faz o seu horário. Né? Se você for montar a sua oficina em casa, se você for fazer a sua própria produção, você também pode fazer o seu próprio horário. Ah, eu produzo melhor à noite, né? Eu gosto de trabalhar na parte da noite. Eu tenho um amigo Ourives que vem muito aqui na minha oficina e ele vem geralmente durante o dia. Todo dia, praticamente todo dia ele vem na minha oficina. Vai fazer uma visita aqui e tal, e a gente senta um pouco, conversa sobre a profissão, conversa sobre futebol, conversa sobre política, conversa sobre tudo. E aí outro dia eu perguntei pra ele, falei, cara, porque quando ele vem eu não paro de trabalhar, né? Eu tô sentado na minha banca, tem um banquinho aqui que ele falou que o banco inclusive já é dele. Esse banquinho aqui é meu, e aí ele fica aqui conversando comigo, a gente trocando ideias e tal. E outro dia eu perguntei pra ele, olha, eu não entendo, porque às vezes você passa aqui de manhã, às vezes você passa aqui à tarde, mas todo dia geralmente vem. Ele falou, Ailton, eu só trabalho de 6 da tarde às 11 da noite. Eu só consigo trabalhar nesse horário. E o restante do horário, o que eu faço? Porque ele tem oficina em casa, ele faz os trabalhos em casa, né? Ele presta serviço para algumas lojas. Ele fala, o que eu faço durante o dia? Eu venho no comércio, pego todas as encomendas que eu tenho que pegar, faço as entregas do serviço que eu fiz, e durante o dia faço novos contatos, venho aqui na sua oficina, faço uma visita, tomo aqui um café comigo e tal, durante o dia. Quando é às 6 da tarde, senta na banca dele e vai até às 11. Então, ou seja, ele fez o próprio horário, está super satisfeito, está ganhando uma grana aí com a ourivesaria. Então, se você não está satisfeito com o seu horário, sabe que dentro da ourivesaria você consegue fazer o seu próprio horário. Ah, você não está satisfeito com o seu salário, por isso está à procura de uma nova profissão. Dentro da ourivesaria você tem como fazer o seu próprio salário. Tá? Se você for trabalhar na CLT, como eu disse, se você for trabalhar de carteira assinada, provavelmente você não tem como fazer o seu salário, né? Você vai ter que começar lá ganhando um salário pequeno, e à medida que você for se tornando mais profissional, você consegue ter um salário melhor. Ao passo que se você montar a sua própria oficina, né, você já começa aí a fazer o seu próprio salário. Quanto mais você produzir, quanto mais você vender, maior vai ser aí o seu ganho, maior vai ser o seu faturamento. Só que eu quero dizer para essas pessoas que estão à procura de uma nova profissão, isso aqui não é mágica, tá? Tem que trabalhar também. Tem que ter ali uma celeridade todo dia de estar aprendendo um pouco mais, de estar aprendendo mais as técnicas, fazendo novos tipos de joias. Tá? Não é passe de mágica. Vou entrar para a ourivesaria hoje e amanhã estou rico. Não é bem assim. Tá? Tem que ter uma certa paciência, tem que ter ali um pouco de boa vontade para trabalhar. Tem que colocar também a mão na massa. Uma outra coisa que eu vejo muito que as pessoas estão em busca de uma nova profissão, por isso que eu indicaria para ele a ourivesaria, é porque às vezes a profissão que ele está, não tem como ele ter um crescimento profissional. É o caso que eu disse lá do caixa do mercado. Vai ser caixa do mercado a vida toda. Não vai ter um crescimento mínimo profissional. Ao passo que dentro da ourivesaria, você vai descobrindo o que é melhor. Que tipo de joia que dá mais dinheiro, que tipo de joia que sai mais. E aí você vai crescendo profissionalmente dentro disso aqui.
Se você aprender uma técnica diferente, que tem boa saída, de uma joia que tem boa saída, que às vezes é o seu diferencial, tá? O crescimento profissional, inclusive, muitas vezes ele está ligado ao diferencial que você tem dos outros profissionais, por isso que você às vezes cresce mais, né? Porque se você ficar também ali parado só nas técnicas básicas e não for para frente, você não tem crescimento profissional, por quê? Você não tem nada de novo para estar mostrando para os clientes. E a clientela quer isso, quer novidade todo dia. Então, dentro da ourivesaria tem como você ter esse crescimento profissional. Se você começou ali baixo, no primeiro mês que eu montei a minha oficina, não ganhei nada, tive até prejuízo. Beleza, calma. Calma que uma hora a coisa decola, uma hora o dinheiro vem, uma hora você vai conseguir viver só da ourivesaria. Então, se você está à procura de uma nova profissão, não sabe no que vai entrar, não sabe o que vai procurar, vem para a ourivesaria. Pode ter certeza, o trabalho do ourives é bem valorizado, dependendo do tipo de cliente que você trabalha, dependendo do tipo de joia que você vai fazer. Vamos então aqui ao sétimo e último, né, tipo de pessoas que eu indicaria então aí para a profissão de ourives, para a ourivesaria. E quais são? São os artesãos. Cara, se você já trabalha com artesanato, você já está lá na frente, né? Você já andou aí uma boa caminhada que um ourives tem que caminhar. Por quê? Se você trabalha já com artesanato, provavelmente você também já tem habilidade manual, né? É o que é essencial dentro da ourivesaria. Não que a pessoa que não tem menor habilidade não vai conseguir fazer joias. Lógico que vai, só que ele vai ter que começar um passo atrás do artesão, porque o artesão já tem aí então essa habilidade. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante de um artesão às vezes migrar para a ourivesaria é que aqui na ourivesaria ele vai trabalhar com um produto de maior valor agregado. Então, às vezes a pessoa trabalha o dia todo para fazer um artesanato e tem que vender aquela peça, por exemplo, ali por R$10, R$8. Por quê? Porque nem sempre é muito valorizado. Geralmente quando a pessoa fala, mas é artesanato, tem que ser barato. Isso aí, assim, não estou falando que todo artesanato tem que ser barato. Lógico, cada um vai colocar o preço na sua mercadoria, cada um vai dar ali o valor que aquela mercadoria ele acha que vale. Só que a grande maioria da população tem isso em mente. Já vem com esse conceito formado. Cara, se é artesanato, tem que ser barato, né? Por quê? Porque geralmente a pessoa compra artesanato para dar de lembrancinha e aí não quer gastar muita grana. E com a ourivesaria você vai trabalhar então com produtos de maior valor agregado. Ou seja, o mesmo tempo que você leva para fazer ali um artesanato, né? Você vai vender ali a R$8, R$10, R$20, com esse mesmo tempo que você está produzindo esse tipo de artesanato, você pode estar produzindo joias e estar vendendo ali a 200, 300, 500, 1000 ou até muito mais do que isso. Vai depender do tipo de joia, lógico. Então, assim, uma grande vantagem da pessoa migrar do artesanato para a ourivesaria é esse valor agregado que o produto tem de diferencial um do outro, né? E se você já faz aí os seus artesanatos, se você já tem clientes para os seus artesanatos, você pode também estar usando essa mesma cartela de clientes que você tem para estar apresentando as suas joias. Ou seja, você já tem vários passos dados. Você não está começando do zero. Quem vai começar na ourivesaria do zero é aquele lá, tipo os jovens que eu mostrei lá atrás. O cara não sabe nada, o cara não tem cliente, o cara não tem grana, o cara não tem ainda habilidade, o cara não sabe o que vai produzir. Então, assim, você já tem um grande diferencial. Você está com a faca e o queijo nas mãos. Você já está lá na frente de quem está começando do zero. Se você já tem seus clientes, por exemplo, apresenta suas joias agora. Fala, olha, eu estava fazendo artesanato, eu gosto muito de fazer artesanato. Você pode, inclusive, continuar com o seu artesanato, que já está dando uma grana. Time que está ganhando, às vezes, não mexe, né? Então, continua lá com o seu artesanato até as joias decolarem. Até você pegar o conhecimento total da ourivesaria e falar, não, agora eu posso deixar o artesanato de lado e ficar produzindo só joias, porque está me dando uma maior rentabilidade, está me dando uma maior qualidade de vida. Aí você vai abandonando esse artesanato de lado. Mas, a não ser que você goste muito, fala, cara, eu não quero parar com o meu artesanato, mas eu quero produzir joias. Ótimo, dá para fazer as duas coisas? Claro que dá para fazer as duas coisas.
né? E aí você vai aí o que está saindo mais, o que está saindo melhor. Então, para os artesãos, a facilidade em fabricar joias, em fazer joias, em vender essas joias é muito mais fácil do que quem está começando do absoluto zero. E é por isso que eu indico, e muito, para os artesãos, para vir também para a ourivesaria, para fabricar joias, para vender joias, para ganhar dinheiro com joias. E se você está ganhando lá com seus artesanatos lá, R$1.000 por mês, está ajudando a fortalecer a sua renda, cara, com as joias pode ter certeza, é 5 vezes mais, no mínimo, que você vai conseguir faturar. Né? E às vezes, com menos peças feitas ainda. Se, como eu disse lá, se com artesanato você tem que fazer lá 200 peças para fazer R$1.000, na ourivesaria, às vezes, com uma única peça você consegue esse valor. Então, assim, para os tipos de pessoas que fazem artesanato, pode ter certeza, a ourivesaria é um ótimo caminho para estar aí tendo uma renda maior, para ter uma qualidade de vida maior. Então, o vídeo de hoje foi esse. São os 7 tipos de pessoas que eu queria apresentar, que eu indicaria e muito para estar entrando para a ourivesaria, para estar começando a fazer joias, para estar começando a faturar aí os R$5.000 por mês com joias. Se você faz parte de algum grupo desse e ficou ainda com alguma dúvida, manda um direct para mim aí. Cara, eu estou com uma dúvida ainda de tal assunto, quanto é que eu vou ter que investir nesse negócio, onde é que eu vou conseguir um curso, onde é que eu vou conseguir começar. Manda um direct para mim que a gente bate um papo lá, eu posso te esclarecer mais dúvidas. Tá? Se você gostou do vídeo, vou pedir para você mais uma vez aí, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilha com os amigos que às vezes está procurando aí uma profissão, né? E segue a gente nas redes sociais aí que tem muito vídeo bacana, tem muita dica legal para quem quer começar na ourivesaria, quem quer ganhar dinheiro com a ourivesaria. Por hoje é só, um forte abraço.